Nesse vídeo eu vou mostrar como se programa o Arduino da bancada de testes estáticos. Então, para isso nós vamos precisar do software Arduino IDE, que nós podemos baixar no site www.arduino.cc. Então, aqui nesse site, basta clicar em Software, e aqui nós já temos Arduino IDE 2.1.1. Existem opções para vários sistemas operacionais. Eu vou baixar esse aqui, que é o Windows MSI Install. Bom, então depois de baixado, instalado, já fiz isso. Então basta rodar o arquivo bancada arduino.ino, que tem o programa que nós precisamos. Vou abrir ele. Então aqui está a nossa IDE para fazer o carregamento do código no Arduino. Existem alguns pontos importantes, então, antes de nós vermos o código. O primeiro é certificar em Tools, Board, que nós selecionamos a placa Arduino Nano. Então, essa que eu vou escolher. Arduino Nano. Preciso selecionar a porta. O Arduino está conectado na porta 4, aqui no meu caso, com 4. E outro detalhe importante, aqui no meu caso, eu preciso usar o ATmega 328P ou de bootloader. Tá? Então, dependendo do Arduino Nano, você pode escolher uma outra versão dessas aqui do bootloader. Tá? O meu caso é esse bootloader antigo. Bom, então, uma vez carregado o código, para carregar ele no Arduino, basta clicar nesse botão, Upload, ele vai compilar o código e fazer o carregamento. Então, já foi carregado aqui o código, ele já avisou. Então, vamos ver o que tem aqui nesse código. Então, primeiramente, a inclusão de bibliotecas, biblioteca HX711, que serve para ler o módulo HX711, a biblioteca EEPROM, que serve para gerenciar a memória interna do Arduino, a memória EEPROM. Em seguida, nós temos os pinos para conexão ao HX711. Então, o pino A4 é utilizado para dados e o pino A5 para clock. Em seguida, a criação de um objeto da classe HX711, que vem lá da biblioteca. Ela é responsável por ler a célula de carga. Bom, o HX711 ele pega o sinal que vem da célula de carga, que é um sinal elétrico, amplifica ele e converte de analógico para digital. Ainda assim, temos um sinal que é proporcional à intensidade do sinal elétrico. Tá? Nós não temos o valor da leitura em uma unidade, como Newton ou quilograma-força. É necessário fazer uma conversão. Isso é feito, então, através de um fator de conversão. Basta multiplicar o valor do sinal elétrico por esse fator de conversão, que é calculado pela interface gráfica de acordo com a massa de calibração que foi utilizada. Tá? Esse fator de conversão ele vai ficar gravado na memória permanente do Arduino. Então, basta calibrar a célula de carga uma vez e esse fator de conversão é armazenado aqui no Arduino. Tá? Então, a primeira vez que você utilizar a célula de carga, vai ser necessário fazer a calibração para que o fator de conversão fique gravado corretamente. Bom, em seguida nós temos a parte de configuração do Arduino. A comunicação é feita através da porta serial a uma taxa de 115.200. Tá? Em seguida, se inicializa o objeto da célula de carga, é feita a tara da força e o Arduino lê lá da memória, no endereço 0, o fator de conversão. Então, a primeira vez que você for usar o Arduino, provavelmente a memória EEPROM vai estar apagada, lá vai ter um monte de zeros, e aí esse fator de conversão vai ser errado, e pior, você não consegue fazer a conversão porque ele sempre vai multiplicar por zero. Então, para evitar problemas no primeiro uso, o software aqui verifica se o fator de conversão em módulo é menor do que 10 na menos 10, ou seja, é praticamente zero, né? E se for o caso, ele define o fator de conversão como 1 e grava esse valor lá na memória EEPROM. Tá? Isso vai te permitir fazer a primeira gravação, porque você vai receber lá na interface gráfica praticamente só o sinal elétrico, né? Que a interface gráfica depois vai calcular o fator de conversão. Tá?
Em seguida, depois de carregar da memória o fator de conversão, o Arduino faz com que o objeto da célula de carga utilize esse fator de conversão. Então, vai transformar o sinal elétrico num valor de força. Tá. Em seguida, nós temos o loop infinito, e aqui nós utilizamos um protocolo de comunicação entre o Arduino e o computador. Tá? O Arduino pode receber mensagens do computador e também envia mensagens para o computador. Então, as mensagens que são enviadas do Arduino para o computador sempre seguem esse protocolo aqui de comunicação. As mensagens estão entre o sinal de maior e de menor, e nós temos um parâmetro sempre, esse x aqui, que é o código identificador da mensagem. E em seguida vem o restante da mensagem. E para as mensagens recebidas, nós temos um padrão semelhante. Tá? Então, temos um código identificador da mensagem, um caractere, e aí o restante da mensagem. A diferença é que aqui nós não usamos para as mensagens recebidas o sinal de maior e menor para identificar uma mensagem. Tá? Bom, então, o que é feito? A cada iteração desse loop, o Arduino verifica se há alguma informação disponível para leitura na porta serial. Se houver, ele tenta ler o primeiro caractere. Aí ele armazena isso nessa variável CMD, que seria o comando que ele está recebendo do computador. Existem só dois comandos aqui, o S e o G. O S é para definir o fator de conversão e o G é para quando o computador está solicitando que o Arduino envie para ele o valor de conversão. Então, se for recebido o comando S, o fator de conversão é lido lá da porta serial, do que está chegando para o Arduino a partir do computador, lê esse valor, pede para a célula de carga utilizar esse valor de fator de conversão e grava esse fator de conversão na memória, tá? Na memória permanente dele. Se o comando recebido for G, então ele entende que o computador está solicitando o fator de conversão. Tá? Então ele envia a mensagem, né? Lembrando que a mensagem começa com o sinal de menor, aí o código da mensagem, que é o 2, o valor do coeficiente de fator de conversão e depois o sinal de maior para fechar a mensagem. Tá? Então, esse é o processo para avaliar se tem alguma solicitação de informação do computador para o Arduino. Em seguida, o Arduino lê o tempo atual, o instante atual. Tá? Então, ele pega a variável, a função milis, que é implementada no próprio Arduino, multiplica por 10 na menos 3 para converter para segundos. Depois pede para a célula de carga o valor da força que está sendo lida, tá? Armazena na variável força. E em seguida ele envia essas duas informações através da porta serial. Tá? Então, a mensagem começa com o sinal de menor, o código da mensagem, que é o código 1, indicando que é uma leitura. Depois ele imprime o valor do tempo com 3 casas decimais, vírgula, o valor da força com 4 casas decimais. Em seguida, termina a mensagem com sinal de maior. Tá? Então, esse é o código que faz a bancada de testes estáticos funcionar e ele está integrado, então, com a interface gráfica da bancada de testes estáticos.